Julgue o item subsequente a respeito de atos administrativos. As manifestações de vontade do Conselho da República representam um exemplo de ato administrativo composto. Haja vista a composição colegiada desse órgão. Olha a filha da... Essa palavra é mesmo. Que a Sebrasp fez nessa questão. Eu vou deixar na tela, né? Desculpa, eu tirei já para vocês poderem olhar, tal, com calma, pensar. Olha a jogadinha que a Sebrasp fez aqui. Ela foi lá na classificação de ato administrativo, que a gente tem várias classificações, dentre elas o ato simples, composto e complexo, e trouxe a ideia de que ele é composto porque é produzido por um órgão colegiado. Já o Valdomiro já matou, errado pra caramba, tá? E com certeza outros também já pensaram nisso. Por quê, galera? Vamos lá. O que te leva a classificar um ato administrativo como simples, composto ou complexo? Vamos colocar aqui, ó, a classificação de um ato como... não vou colocar nada aqui, não. Simples, meu Deus, toda hora fica um troco na minha tela. Simples, composto e complexo. O que te leva a configurar esses atos? O fato de ser produzido por um órgão simples ou colegiado? Não, isso não quer dizer nada. O que te leva a classificar um ato dessa forma? A manifestação de vontade. Isso daqui, essa palavra tem que andar na tua cabeça. Vontade. Por quê? A partir do momento que você tem um ato que é a manifestação simples da vontade de um órgão público, obviamente você tem um ato administrativo simples. Então, ele manifesta a vontade de um órgão. Perfeito? Então, olha só, não importa se o órgão é unitário ou simples ou se ele é composto. Cara, se o Conselho da República manifestou a vontade sozinho, sem precisar de mais nada para complementar a vontade dele, ele produziu um ato simples. Acabou. Então, a questão aqui já morre. Porque não é um ato composto. O que torna um ato composto não é o fato de ter um órgão colegiado. Tá? Então não interessa se dentro de um órgão público vai passar na mão de 800 pessoas. Mas desde que seja a manifestação de vontade das 800 pessoas ao mesmo tempo, o ato vai ser simples. Agora, o que é um ato composto, o que é um ato complexo? Eu costumo brincar da seguinte forma para facilitar a vida. Quando você fala em ato composto, uma coisa que é composta tem duas etapas. Então, você num ato composto tem uma manifestação, que é a manifestação de propositura de um ato, que só vai fazer o ato valer a partir do momento que existe uma segunda manifestação, que é uma manifestação de confirmação, de homologação do ato. Então, um ato composto, ele tem essa característica. Você tem um órgão que propõe alguma coisa e um outro órgão, não interessa se é da mesma estrutura ou de estrutura diversa, tá? Aqui, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas por enquanto não foca nisso. Um órgão produz um ato, um outro órgão precisa homologar ou confirmar. Nós temos um ato composto. O ato composto, o nome já diz tudo. Ele é composto por duas etapas. Agora, o que é um ato complexo? O ato complexo é aquele que você tem dois órgãos que juntos vão manifestar uma vontade. E por que ele é um ato complexo? Porque, convenhamos, nada mais complexo do que você pegar duas entidades distintas e fazer com que elas tenham a mesma ideia, a mesma intenção. Então, eu sempre gosto de fazer aquela brincadeirinha que é tipo um relacionamento, né? Você vai chegar à noite e falar, poxa, vamos no restaurante? Vamos. Hoje eu tô afim de italiano. Eu falo, não, hoje eu tô afim de comer uma comida normal, porra. Eu não quero pizza, eu quero que se exploda esse negócio. Vamos chegar num acordo? Vamos. Pô, vamos viajar? Vamos pra onde? Eu quero ir pra não sei aonde, eu quero ir pra não... Então, sempre tem essa dificuldade quando você tem duas pessoas independentes tentando chegar num acordo. Esse é o problema. Agora, claro que sempre alguém prevalece, no caso, a minha mulher. Mas a ideia é que num ato complexo, você precisa aparar as arestas de órgãos para fazer com que eles manifestem juntos o interesse deles. Tá? Agora, num ato composto, você tem um órgão produzindo um ato, um órgão ou uma entidade, tá? Aqui também pode ser montado desse jeito. Um órgão produzindo um ato e um outro órgão olhando aquele ato, vendo se ele está correto, de acordo com a lei e homologando ele. Galera, muito cuidado com isso. Quando você tem um ato complexo, os dois pensam igual.
Olha, eu quero isso, eu também quero, vamos produzir um ato juntos. Quando você pensa num ato composto, num ato composto exatamente, você não tem dois pensando iguais, porque na verdade é um propondo alguma coisa e o outro apenas verificando a validade da propositura. Olha que coisa louca, né? Eu não estou verificando se aquela propositura inicial está de acordo com a minha vontade. Não, eu estou vendo se ela está de acordo com a lei. E aí, eu até costumo pensar assim, que eu acho que é um pouco exagerado, mas ajuda. Quando você tem um ato complexo, o primeiro ato não vai produzir efeito enquanto o outro órgão não resolver produzir o ato, porque na verdade não existem dois atos, é um ato só, né? No ato composto, não. Eu produzo um ato, esse ato já existe, mas ele precisa de homologação para surtir os efeitos necessários. E aí vai passar pela mão de uma outra pessoa, tá? Então, é sempre bom você lembrar que, e aqui entra o que eu falei que não interessava no primeiro momento, mas agora vai interessar. Quando você fala de ato composto, a nossa doutrina costuma trabalhar como algo que acontece dentro da mesma estrutura. Então, normalmente aqui, você está vendo uma estrutura hierárquica. Por quê? Porque no ato composto é um controlando os atos do outro. Então você tem, sei lá, uma produção de um ato X e que tem que ser homologado pelo teu superior. Você produziu um documento e o documento só vai ter validade quando o seu superior assina. Essa é a jogada. Agora, quando você está em estrutura diferente, então você não tem hierarquia, você tem vinculação, não é a mesma estrutura, você vai ter um ato complexo. Por isso, só para constar, a Di Pietro, ela tinha ela sempre foi uma que fugia um pouco do padrão, e ela sempre defendeu que, por exemplo, nomeação de membros lá do STF, né, de ministros do STF, seria um ato composto, porque para ela você tem um ato e um outro ato que homologa, mas na verdade não é assim. Como é que funciona a indicação do ministro? Vem a indicação, ou melhor, a escolha de um ministro, vem a indicação de um órgão, de uma estrutura, e passa pela mão do outro. Se eu estou saindo de um órgão que não é da mesma estrutura para outro, então o ato é o quê? É complexo. O ato não é composto. Então, a Di Pietro sempre defendeu que nomeação para cargo político era composto, mas ela é a única que defende isso. A doutrina majoritária, inclusive adotada nos concursos, é que é um ato complexo. Por quê? Porque ele vai passar por duas estruturas distintas que têm que concordar para produzir um ato. Porque, no final das contas, quando o presidente escolhe o Dalmo para ministro do STF, imagina o nível, né? Escolhe o Dalmo para ministro do STF, se o Senado não concorda, a indicação do presidente não vale de porra nenhuma. Então, são duas vontades se combinando. Eu quero indicar o Dalmo, eu também. Então, vamos indicar. Se fosse um ato composto, o presidente indicaria e o STF não iria mostrar a vontade dele. Ele iria apenas verificar se a indicação feita pelo Dalmo, pelo presidente do Dalmo, está de acordo com a lei. E não é o que acontece aqui. Tá? Então, o grande macete, para mim, o grande macete sempre é esse. No ato composto, você está dentro da mesma estrutura hierárquica. Num ato complexo, você tem dois órgãos de estruturas distintas. Aí a coisa fica complicada. Porque quando você está na mesma estrutura, é óbvio que todo mundo pensa igual. Quando você está em estrutura distinta, não. Tá? Então, olha que questãozinha canalha, né? O cara que estudou por baixo se arregaça, porque ele relaciona composto com colegiado. Ah, colegiado é que tem um monte de gente, né? Então é composto. Não. Mas não é mesmo.